Olá, estamos aqui em mais um Wincast e hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu fiz até um resumo aqui do currículo dele. Vitor, economista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em administração pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduação em gestão pública pela Rollins College nos Estados Unidos. Ele atuou 17 anos em funções gerenciais na área de serviços compartilhados e suprimentos na Petrobras e atualmente é administrador sênior no governo da Flórida, além de cofundador e diretor executivo da Orange Hills, consultoria especializada em promover o acesso a oportunidades de licitações públicas para empresas latinas nos Estados Unidos. Muita coisa, né, gente? Então se prepara que o papo hoje vai ser bom. Mas eu vou começar falando o seguinte, Vitor, me conta quem é o Vitor pelo Vitor. Bom, quem é o Vitor pelo Vitor? O currículo parece muito mais do que o Vitor, né? Vou me auto-intitular um técnico empreendedor, porque minha carreira como empreendedor, ela é muito mais recente do que a minha carreira como técnico, como executivo de multinacional, governo, estatal. A minha carreira começou muito cedo na Banco do Brasil, Petrobras, e depois a mudança aqui para o governo na Flórida, aqui nos Estados Unidos. E eu me descobri um empreendedor aqui nos Estados Unidos. Então, eu me auto-intitulo um técnico empreendedor. Que gosta de botar a mão na massa. Que bacana, porque assim, eu sempre tento buscar a parte forte das pessoas. E o fato de você ter o conhecimento técnico faz com que você possa ser um empreendedor ainda mais qualificado. Principalmente aqui nos Estados Unidos, eu vejo muitos empreendedores tendo que empreender por necessidade. E aí muitos me pedem ajuda, me pedem mentoria, mas se a pessoa não tem um conhecimento, um diferencial, fica muito mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. E você já deu um pouco do spoiler para a gente, então conta melhor o que te levou a iniciar essa jornada empreendedora. Porque vamos lá, são quase que dois mundos opostos, né? Perfeito, são dois mundos bem diferentes. E ao contrário do pessoal que veio com a necessidade de empreender, aqui é uma terra de empreendedores, é uma terra de empreendedorismo, as pessoas fazem sucesso por meio dos seus empreendimentos aqui nos Estados Unidos, mas não foi uma coisa que eu vim pensando de imediato. Eu tinha uma carreira muito bem estabelecida no Brasil, fiz minha transição para cá, para os Estados Unidos, de forma muito tranquila, assim, por meio do trabalho no governo. Então, não tinha a necessidade imediata de empreender. Não estou falando financeiramente se é bom, não estou entrando nesse juízo de valor de ganhar mais um empreendedor ou ganhar mais um técnico do governo, não é nem esse caso. Mas não era o meu perfil. Meu perfil era o cara técnico que gosta muito de colocar a mão na massa, de ver as coisas acontecerem, mas com uma estrutura por trás ali onde a gente possa escalar aquela estrutura, onde possa participar daquela estrutura. Só que chegou um momento na minha carreira aqui nos Estados Unidos que já contei essa história e vou contar aqui publicamente. O diretor da área onde eu trabalho, de obras públicas, visitando o prédio, ele comentou: Vitor, você é o brasileiro novo que trabalha aqui no governo? Sim, eu sou o brasileiro novo que trabalha aqui no governo. Poxa, que legal, então você fala português. Falo português. Então você pode conversar em português com nossos clientes, com nossos fornecedores aqui, com nossos contractors aqui no governo. Perfeitamente, posso conversar em português. Pena que não temos nenhum. E ele comentou isso, pena que não tem nenhum. E aquilo me acendeu uma luz e eu pensei, poxa, por que não tem nenhum? E eu, na área de licitações, na área de contratação de serviços públicos aqui no governo, eu percebi que a concorrência é muito pequena. Eu venho da Petrobras, onde a concorrência numa licitação pública é muito grande. E, de novo, independente do valor dos contratos, são contratos muito concorridos. Aqui na Flórida, nos Estados Unidos, de forma geral, a gente tem contratos também de todos os tamanhos, mas de forma geral, do contrato pequeno ao contrato muito grande, a concorrência é muito pequena. E eu, com muitos colegas brasileiros aqui, empreendedores, né, eu sou, acho que, das pessoas que eu me relaciono, sou uma das poucas que é um técnico empregado em algum lugar, eu percebi que aquelas pessoas estavam perdendo oportunidades, eram pessoas que estavam aqui com empresas legalmente estabelecidas, com empresas com experiência já estabelecida, com empresas que tinham
potencial para participar de processos públicos que tinham uma concorrência muito baixa. Então, a empresa surgiu disso, ela surgiu muito ali, foi amadurecendo ao longo do caminho, mas a ideia de empreender veio a partir disso. E olha, não sei se planejado ou não, mas você fez da maneira certa. Você tem uma vantagem competitiva e percebeu uma dor. Se essa vantagem competitiva resolve a dor, você tem um negócio. Mas antes de te perguntar, eu peguei uma coisa aqui, você falou assim, até a sua mudança para cá foi planejada. E esse é muito da cabeça do executivo. E a sua história é muito parecida com a história do meu pai. O meu pai, ele teve 3 empregos na vida. O primeiro foi a Esso, que era uma empresa multinacional de petróleo, só que ele foi buscar muito mais a segurança. Então, ele fez concurso, foi Petrobras e, por último, Eletrobras. Então, vamos colocar aí 10, 12 anos em cada uma dessas empresas. E eu vi muito da cabeça do meu pai. Meu pai é aquele cara que ele planejou até a aposentadoria dele, entendeu? Poxa, eu preciso ou da Petros ou na Eletros ter um fundo de pensão que vai pagar meu plano de saúde, e é totalmente diferente do empreendedor, né? Eu digo que o empreendedor é aquele que entra na montanha-russa sem cinto de segurança, porque a única coisa certa em empreender é a incerteza. E aí, vamos lá. Nesse período que você começou a empreender, pisar nessa água tão diferente, quais aprendizados você teve que você gostaria de dividir conosco? Porque é diferente, concorda? Se eu fosse te perguntar os aprendizados do mundo corporativo, principalmente o mundo público, com certeza são muitos. Mas e nessa jornada empreendedora? Olha, uma coisa que eu pensei hoje, inclusive, o Vitor empreendedor do Vitor técnico. Quando eu tiro meu chapéu, todo dia eu bato meu cartão, eu saio do governo, tiro meu chapéu de técnico, boto meu chapéu de empreendedor, eu tenho que dar uma pivotada muito grande na própria forma como eu me relaciono com as pessoas. Não é que eu me relacione mal com as pessoas do meu trabalho, mas eu me relaciono tecnicamente com as pessoas do meu trabalho, e principalmente com fornecedores, mas eu me relaciono do lado de quem está cobrando aquele fornecedor. Quando eu me vejo como um empreendedor, que eu boto meu chapéu, entro sempre no escritório, vou trabalhar como um empreendedor, aquele cara que me ligar, aquele cliente que me ligar, aquele potencial cliente ou aquele colega que tem uma dúvida, ele deixa de ser um fornecedor, ele é um cliente. E o papo, por mais a mesma coerência que eu vou dar no meu trabalho, eu vou dar na minha empresa, mas muda completamente a forma de atender aqueles pedidos. Mesmo que eu tenha que ser atendido por um pedido de um fornecedor no governo, é diferente de eu ser atendido por um pedido ou atender um pedido ao meu cliente na empresa ou a um pedido dele de informação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, não é uma mudança de característica nem nada, mas é uma abordagem completamente diferente. Cobrar e ser cobrado. Olha, é muito interessante o que você está falando, porque eu fiz uma reflexão semana passada numa conversa com os meus irmãos também, e alguns pontos que me chamam a atenção. Eu estava conversando com um empreendedor que a gente está montando uma empresa de inteligência artificial, e ele é executivo de uma multinacional aqui na Carolina do Norte. Ele é brasileiro, foi expatriado. E uma das coisas que eu falei para ele, parece pouco, mas faz uma diferença muito grande. Normalmente, o executivo, ele vende o trabalho dele. O empreendedor, ele precisa se vender. Porque, vamos lá, você passou num concurso difícil do governo daqui da Flórida. Isso já te chancelou, entendeu? Quando alguém vai falar contigo, não está colocando em questão a sua capacidade técnica. Se você não tivesse capacidade técnica, você não estaria ali. Só que, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, a pessoa que vem falar contigo, ela primeiro está medindo quem você é, entendeu? Ela primeiro precisa comprar você. Ela primeiro precisa... E aí eu te entendo, porque dentro do seu trabalho, você vende a tua capacidade técnica. Você não precisa nem mesmo criar relações interpessoais. Se você quiser, dentro do trabalho, ter algo muito frio, te cobram, você entrega e você vai para casa. Como empreendedor é diferente. Você acaba tendo que desenvolver um rapport maior. Você acaba... E são realmente skills diferentes. Mas eu te digo uma coisa, tá? Quem já viveu dos dois lados. O cara bom técnico... aprender a empreender é menos difícil do que o empreendedor aprender a ser executivo, entendeu? Porque é um mundo muito diferente e é um mundo
eu não quero... Eu invisto em bastante startups e começo negócios novos. Volta e meia, eu converso com executivos. Claro, são pessoas qualificadas para pegar dicas. E uma das coisas que me chama muita atenção é, sem dúvida nenhuma, a barra de qualidade do executivo, principalmente de grandes empresas ou do governo, ela é muito mais alta. Então, eu me lembro que quando eu comecei nas redes sociais, teve uma hora que uma comunidade de surdos começou a me seguir. E me seguiu porque a gente estava colocando legenda nos vídeos. Só que eram legendas automáticas e que saíam efetivamente com alguns erros. E aí uma amiga, que vem da área de comunicação, de uma grande empresa brasileira, me chamou e falou assim, cara, alguém na tua qualificação não pode passar isso aqui. Aí eu falei assim, poxa, olha só, eu te entendo, o padrão da tua empresa é esse. Eu hoje não tenho uma equipe, na época não tinha uma equipe tão grande para poder fazer isso. Qual era a outra opção? Não fazer. Não fazer, eu deixaria de passar a minha mensagem para uma comunidade de surdos que estavam me seguindo. Então, essa mudança de mindset, essa mudança que deve ser dura para você, né? Porque, e a gente já teve algumas conversas assim, às vezes eu me lembro até de você me falar assim, caramba, os empreendedores me perguntam isso, mas isso é tão básico. E eu falei para você, cara, é básico no seu mundo, entendeu? No seu mundo, no mundo da onde você veio, no mundo de... Para entrar, o sarrafo já é alto. Você vai ter que fazer concurso, tal, se qualificar. E lá dentro tem que estar treinado. Só que aqui fora, empreender, principalmente para quem está começando, é muito mais tentativa e erro. É muito mais você... Tem uma frase que ficou famosa de um cara do mundo digital, que é o Érico Rocha. Eu entendo, mas eu tenho medo dessa frase. Por quê? Porque ela está incompleta. Ele fala muito que o feito é melhor que o perfeito. Não, o feito nunca vai ser melhor que o perfeito. O feito só é melhor que o perfeito não feito. Explicando melhor, gente. Você ficar tentando a perfeição e não tirar nunca do papel, vale tanto quanto uma nota de R$3. Então, muito do empreendedor é entender que, vamos lá, no nota 7. Já dentro de uma grande corporação, é diferente, entendeu? Não dá para você estar dentro do governo e fazer uma coisa mais ou menos. Então, vamos lá. Só adicionaria um ponto aqui. Eu acho que o que me... nessa questão da validação, né? O que me valida no governo é muito mais fácil, que hoje é muito mais fácil, mas o caminho foi um caminho bastante difícil. É o meu cargo. Meu crachá fala meu cargo, se eu mandar um e-mail, está validado. Esse é o Vitor, ele é o administrador sênior, ele é responsável por isso. Quando eu chego na empresa, vai validar meu produto. Se meu produto for ruim, ou se meu produto for incompleto, ou se meu produto não for suficiente, cai por terra o nome da empresa, cai por terra o Vitor, que tem a experiência toda como técnico. Então, é essa balança que eu lido todo dia. Olha que bacana, assim, soldado no quartel quer trabalho, né? Então, assim, não tem como eu não mentorar. Sim, o produto é muito importante, mas antes do produto, tem o empreendedor. Você está o tempo todo... Por isso que muita gente me pergunta, eu preciso estar nas redes sociais? Não, ninguém precisa estar em lugar nenhum. Mas eu nem acho, no meu caso, vendendo mentoria de high ticket, que eu consiga, provavelmente, menos de 3% dos meus clientes vieram das redes sociais. Agora, 99% foram nas minhas redes sociais para conhecer quem eu era, qual era a minha história. Então... Sim, o produto é importante, mas quando eu pego muito dos mentorados fazendo essa transição, e isso aconteceu na minha família, o meu irmão tinha 10 anos de banco e nós montamos uma empresa juntos. E a empresa lá atrás, em 2006, eu não gosto de falar isso, que parece até pretensão, mas a ideia do meu irmão era uma XP antes da XP. Meu irmão foi um dos primeiros financial planners do Brasil. Só que, quem é que abria a porta para falar com ele? Até um mês atrás... era o ABN do banco XYZ multinacional. Acabou, entendeu? Aquilo ali já dizia quem era o meu irmão. De uma hora para outra, ele passou a ser o Eduardo de uma empresa que ninguém conhecia. Então, não importava tanto o produto, porque assim, como ele veio de banco, conhecia tudo, tirou a certificação, o produto era muito bom. Mas a gente patinou durante um ano e fechamos essa empresa
porque ele falou o seguinte: cara, eu sou muito bom, ele é muito bom, meus 2 irmãos são muito bons, mas eu sou muito técnico, eu não sei me vender. O meu irmão é aquele cara assim, que talvez se ele chegar aqui você não vai dar ideia. Se ele abrir a boca você vai falar, putz, quero conversar com esse cara. Mas primeiro você tem que se vender, entendeu? Então, a gente tinha um produto sensacional, porque era exatamente o que os agentes autônomos fazem hoje. Meu irmão estava querendo disruptar o mercado de banco, mas nós não engrenamos, mesmo tendo um produto bom, porque 10 anos como executivo, ele não conseguiu se vender. Ele não conseguiu, e aí as pessoas, ainda mais falando de dinheiro, se eu não compro você, eu não quero nem ver o seu produto. Sim. Então, eu sei que é uma transição de pouco tempo, né? Se você pegar toda a tua carreira, a parte como empreendedor é muito pequena. Mas eu te digo o seguinte, sim, claro, o seu produto é muito bom, mas guarde sempre foco em como vender o Vitor, como as pessoas comprarem o Vitor. Às vezes, soa um pouco como pedante. Pô, mas eu vou falar bem de mim? Mas se você não falar bem de você, eu não sei quem você é. Se você não me contar a sua história, eu vou achar que é mais um aventureiro nesse mundo. E aí eu faço um gancho. No mercado público, tem muitas oportunidades que as pessoas acabam perdendo porque não buscam informação. Faz sentido? Faz todo sentido. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Principalmente com o público latino. O público americano ele está acostumado a servir as empresas públicas. Quando a gente fala de empresas que servem a qualquer agência pública, e aí a gente está falando de agências pequenas, como uma cidade, até agência federal, né, como o Departamento de Defesa, ou qualquer coisa nesse sentido. O americano está muito acostumado com isso. Ele tem um negócio comercial privado dele, mas ele vai em busca de algumas oportunidades públicas. Mas muita oportunidade fica na mesa. Existe uma média nos Estados Unidos de 10% de licitações que são refeitas porque um termo que a gente chama de licitação deserta. Não veio ninguém participar. Então, a falta de informação, a falta de conhecimento das oportunidades, a falta de buscar no lugar certo as oportunidades, a dificuldade de aplicar da forma correta para essas oportunidades, deixa muita oportunidade na mesa. Presta atenção no que você falou, e essa pergunta foi de propósito para te provocar. Por quê? Semana passada, eu digo que Evelyn, no bom sentido, eu caso com os meus mentorados, entendeu? Eu durmo e acordo pensando em vocês, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estratégia. Falando nisso, até assim, para quem está escutando, a Evelyn é a esposa do Vitor, e o Vitor, vocês já viram, ele é muito mais técnico. Então, eu acabo, sem conhecê-la pessoalmente, falando às vezes mais com ela na rede social do que com ele. E faz parte, são perfis diferentes. Mas eu estava falando sobre você, eu estava no Brasil semana passada, e muito sobre esse ponto da falta de informação, do quanto as pessoas chegam aqui faixa branca, do quanto... E aí, a gente vai ter mais chance de conversar sobre isso, mas eu me convenci de que realmente tem uma baita oportunidade também para um braço de informação no seu negócio. Para um braço... Porque, vamos lá, eu estava pensando no seu cliente ideal. Será que são as empresas já grandes, já estruturadas? Porque essas empresas tendem que elas já possam ter um departamento que cuida disso, que elas já conseguem fazer isso. Poxa, mas por outro lado, as que não estão estruturadas, muitas das vezes não vão conseguir vencer licitações. E eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fui dormir pensando assim, cara, tem um dilema aí, né? O grande pode ser grande demais para precisar e o pequeno pode ser pequeno demais para se beneficiar. Sim. E aí eu falei, aonde está a oportunidade? Eu sei que você, seu sócio, já tinham falado sobre isso. E eu, na hora, confesso que, como o negócio de vocês é muito bom, falei, poxa, isso é um subproduto. Só que conversando com meus irmãos sobre o que você faz, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, da sua capacidade técnica, eu realmente, e não tem problema nenhum de mudar minha opinião, eu acho que tem uma grande oportunidade, por isso eu fiz questão de te convidar também nesse podcast, para que as pessoas possam te escutar. Eu tenho certeza, Vitor, que muitos que vão ouvir esse podcast vão falar assim, nossa, eu nem sabia que eu podia vender para o governo. Eu nem sabia, ou eu tinha meus traumas do Brasil e achava que governo eu não queria vender nunca. Então, assim, aqui eu já sei, por estar trabalhando junto contigo,
É totalmente diferente, gente. A coisa é séria, a coisa realmente funciona. Tem oportunidades para minorities, para minorias, que é uma coisa também importante. Eu sei que nós vamos falar aqui sobre 1 hora, você não vai conseguir falar de tudo, mas é importante aqui a gente abordar o quanto o teu conhecimento, a tua informação é ouro para 99,9% dos imigrantes. Porque a gente desconhece e o que a gente desconhece, geralmente a gente tem medo. Faz sentido isso? Fala mais um pouco assim, o que mais na tua cabeça você vê assim, que cara, se as pessoas soubessem... Perfeito. Você tocou num ponto fundamental, que é a certificação de minorias. Hoje, o brasileiro, eu posso dizer com toda certeza que a maioria não sabe que a empresa que tem um brasileiro como dono pode ser classificada como uma empresa de minoria. Eu não sabia. E aí existem diversas vantagens. Aí você falou da empresa pequena, né? A empresa pequena, quando é uma empresa pequena, ela pode participar sim de processos licitatórios. E ela tem boas oportunidades. Tem aqueles processos pequenos que a empresa grande não quer, porque são margens, às vezes, mais apertadas. Tem licitações muito grandes, que as empresas muito grandes são obrigadas a contratar as empresas pequenas. O que acontece? Aqui a Lei Geral de Licitações dos Estados Unidos, daí cada estado estabelece a sua lei, mas baseada nela, estabelece que existe um percentual mínimo que deve ser direcionado às empresas classificadas como minority. Então, por exemplo, no estado da Flórida, 24% da construção civil, em licitações acima de um determinado valor, 24% daquela licitação tem que ser destinado a uma minority. 24%? 24%, uma construção civil. Vou dar um exemplo, vai construir uma escola nova. Tá? Construir uma escola nova, a empresa que ganhou, provavelmente ela não vai ser uma minority por conta do patrimônio líquido dela, quantidade de funcionários, enfim, estrutura social. Isso tudo é levado em consideração na hora de classificar uma empresa como minoria. Ela, obrigatoriamente, ela tem que destinar 24% daquela licitação dela, daquele projeto dela, para uma empresa de minority. Não é depois de contratado. Aí que está o bonito disso. É antes. Quando ela apresenta a proposta dela, ela já apresenta a proposta dela. A empresa ABC aqui deu essa proposta de tantos milhões de dólares, tantos por cento é da empresa do Felipe Winston, tantos é do Vitor, tantos é do... Enfim, seja lá quem for, vai fazer esse serviço. E todas essas empresas aqui são classificadas no Estado como uma empresa de minoria. Então, às vezes, a gente está buscando oportunidades para aquela empresa pequena, numa licitação pequena. Às vezes, a gente está buscando oportunidades para essas empresas pequenas, como já classificadas como minoria, numa licitação muito grande, onde a gente oferece elas um serviço de landscape, um serviço de pintura, um serviço de roof, seja lá qual for o serviço dentro de um trade muito maior. Nossa, é uma novidade para mim. Vamos lá. Então, você está me dizendo, claro, empresas que se qualificam para entrar nos bids, mas também chegar em empresas que ganharam bids grandes e oferecer para ser subcontratado? Como isso? Na verdade, as empresas grandes, elas vão até as pequenas. Olha que beleza. Quando você está classificado como minority, você entra numa lista de minorias, de uma empresa de minoria. E essas listas, as próprias agências do governo fornecem para os potenciais participantes de licitações muito grandes. Porque, normalmente, uma licitação muito grande ela é precedida de uma pré-qualificação. Então, os fornecedores muito grandes já estão pré-qualificados ali. Ou mesmo que eles não estejam pré-qualificados, eles podem buscar nas agências a lista de empresas cadastradas como minoria. Vamos lá, Vitor. Meu trabalho aqui, você é um conhecedor, então para você é muito óbvio. Meu trabalho aqui é pegar o teu conhecimento e trazer de forma mastigada para que as pessoas não fiquem em dúvida. Tá? Imagina que quem está nos escutando é um empreendedor latino, brasileiro, ou seja, minority, com uma empresa pequena aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Só o fato de você ter a empresa aberta, o governo já vai oferecer, ou você tem que cadastrar a sua empresa, qualificar como minority, porque isso é uma informação que muda o jogo, né? A certificação como minority é um processo. A gente oferece à nossa empresa, inclusive, esse processo de certificação como minority business. Existem várias formas de se qualificar como uma empresa de minoria. Óbvio que precisa de uma entrevista antes, mas basicamente, vou falar assim, para dar esperança para quem está escutando. Claro, é isso. O que é o mínimo de... Cada agência tem suas próprias regras, mas de forma geral, o mínimo que deve ser seguido. Precisa ser um brasileiro, ou precisa ser um hispânico, né? Uhum. Ou nativo americano, indígena, ou negro, ou mulher. Isso já classifica como uma minoria.
Essa pessoa precisa... O negro pode ser americano. Negro pode ser americano. Tá. Essa pessoa classificada como minoria perante a agência que vai classificar, ela tem que ter pelo menos 51% da gestão da empresa. Às vezes ela pode uma americana também, uma mulher americana com 51%, americana ela já... Ou se ela não uma mulher americana, sim. Mulher americana também classifica. Eu vou depois falar sobre o público brasileiro que já é cidadão americano. Quem tem uma oportunidade ainda melhor. Mas vamos lá. Agências. Quando eu falo agências para classificar como minority, o ideal seria o que a gente chama de SLED, que seria o equivalente a estadual, local e educacional. Então, são as agências que não são as agências federais. E essas agências são as que mais licitam. A gente pensa muitas vezes no federal, mas o federal é uma parcela muito pequena do total de licitações que tem nos Estados Unidos. Quem mais licita são agências estaduais, escolas, condados, enfim. Quando é um brasileiro, uma mulher, um negro, um indígena, tem algumas outras classificações ali, e ela faz a gestão de pelo menos 51% da empresa, ou seja, está no dia a dia da empresa, tem 51% da participação societária na empresa, já pode classificar. Existem agências que não permitem que exista qualquer empresa dentro do quadro social. Então não pode ser uma empresa dentro de uma empresa. Tem que ser só pessoas físicas. Outras agências permitem que, desde que uma pessoa física seja dona de 51%, o restante pode estar distribuído para empresas. Né? Varia muito. Aí, então, a gente falou a classificação da pessoa que faz a gestão da empresa. Patrimônio líquido, normalmente abaixo de 5 milhões de dólares. Número de funcionários, normalmente abaixo de 200. Cumpriu essas 3 regras, obviamente, empresa registrada nos Estados Unidos. Algumas agências pedem contribuição fiscal dos últimos 2 anos, né, as movimentações. É muito difícil a gente classificar uma empresa de minoria recém-aberta. Ela tem que estar no mercado, ela tem que atuar no mercado. Se atuar 1 ano, é possível, a gente faz cartas recomendando a empresa, falando do potencial de negócio da empresa. E se ela não tiver dado lucro no primeiro ano? Não tem problema. Não tem problema. A gente já classificou a empresa como minoria, que ela não tinha tido nenhuma movimentação fiscal, mas ela estava aberta há 2 anos. A gente fez uma carta apresentando o plano da empresa. Ela não estava funcionando ainda porque ela sentia que havia necessidade de ser uma empresa de minoria para poder atuar na área comercial dela. Entendeu? Então, assim, existem todos esses caminhos. Existem os pré-requisitos, que devem ser cumpridos, e assim como numa licitação, o pré-requisito ele define se você é responsivo ou não responsivo, e as agências americanas aqui, tanto na licitação como as que classificam a empresa como minority, ela vai muito certo nisso. Ou você é, ou você não é. Eu tenho mais, não tenho... Então... Tem empresas que se classificam como minority não para participar de processos, apenas para ser indicadas em processos maiores, ou não faz muito sentido? Tem muita empresa. Brasileiros costumam tentar pegar aquelas licitações pequenas e participar serem oferecidos, ou serem chamados, ou se oferecerem em licitações maiores. Mas existe alguns grupos de empresas, a gente conhece pelo governo ali principalmente, que são especializados em fazer serviços que são acessórios a grandes projetos. Por exemplo, pavimentação de rodovias, que é a minha área, existem serviços ali associados que eles, sozinhos, eles não são contratados. E necessariamente são serviços públicos. Então, essas empresas elas surgiram para atuar como subcontratadas dessas grandes empresas que atuam nesse ramo. Ou seja, independente se você quer participar de um processo licitatório ou não, faz sentido você se classificar, né? Faz sentido. É um processo tranquilo? É um processo burocrático. Mas leva muito tempo, é muito caro, porque muita gente deve estar escutando falando assim, poxa, mas será que eu tenho dinheiro para fazer uma classificação dessa? Não é um processo caro, longe de ser caro. Uhum. É um processo, sim, burocrático, que exige documentação e paciência. Para preencher a documentação pode ser feito de qualquer forma, que quem está avaliando lá vai levar em consideração todas as informações que estão lá. Então, eu diria que é um processo muito mais burocrático e muito menos dispendioso em termos financeiros. Cara, e agências, tem agência que classifica em 60 dias, tem agência que leva 90, mas não passa muito disso. Vocês devem estar pensando assim, Felipe, pergunta 1 milhão de coisas que eu estou curioso. Gente, vamos lá. A gente ainda vai falar mais, mas eu sempre gosto de abordar 3 pilares, que é o pilar da mentalidade,
o pilar do corpo, que até coincidentemente a gente foi apresentado pelo meu sócio na Natural Quanta, que é uma empresa de saúde integrativa, o Dr. Afonso, e o pilar de negócio. Falando um pouco de mentalidade, eu sei que você trabalha numa frequência alta, agenda superlotada. Você faz alguma coisa em relação à sua mentalidade? Você trabalha isso ou não? Olha, boa pergunta, porque eu passei por muito tempo só focado no trabalho e eu percebi a consequência disso. Foi uma consequência tanto física quanto psicológica, né? Acaba afetando a cabeça, acaba afetando o corpo. Você fica mais impaciente, não sabe por que você está impaciente, você fica mais cansado, não sabe por que está cansado, você está dormindo mais porque não está fazendo, né? Não está ocupando o dia com mais atividades. Então, eu estabeleci uma rotina de atividade física, meditação, onde eu podia tentar equilibrar mais assim a parte fora do trabalho. Desde sempre? Desde o Brasil você já tem essa rotina? No Brasil, ela era muito bem estabelecida. Chegou aqui nos Estados Unidos, ela deu bagunçou, né? Porque a gente chega aqui bastante. É complicado o início. Bagunçou bastante e de algum tempo para cá ela voltou. Principalmente com o Dr. Afonso, inclusive. Mas isso é um ponto muito importante. Eu falo muito para você que está nos escutando, que está no Brasil, que pretende vir para os Estados Unidos, se planeje, tem estratégia, porque muda tudo, gente. O que o Vitor acabou de falar, eu não gosto de falar 100% porque perigo errar, mas é 99% dos imigrantes, entendeu? A gente chega aqui, por mais planejado que esteja, bagunça tudo, né? Então, o quão mais a gente se preocupar, e que bom que você teve acesso ao Dr. Afonso, porque eu dou várias palestras no Brasil falando sobre internacionalização de empresa, e eu mostro um slide com sonho americano, uma mansão, um carro bacana, a Disney, Harvard, e logo depois eu mostro a realidade. Muitos divórcios, muita gente queimando dinheiro e perdendo o patrimônio que fez, muita gente em dúvida, muitos perdidos. Ou seja, é importante você cuidar da estratégia como um todo, cuida da sua mentalidade. A gente vai falar daqui a pouco um pouco do corpo também, para você poder cuidar do seu negócio. Porque geralmente chegam para mim assim, poxa, vamos lá, preciso de ajuda no negócio. Ok, beleza, isso é o que eu sei fazer, o que eu fiz a vida toda. Primeira sessão, vamos falar do negócio? Não, preciso falar de você. Não, mas eu quero falar do negócio. Falei, mas se eu não entender como você está, se você está se cuidando, como é que está a sua mentalidade. E esse processo que você passou é o processo que eu estimulo muita gente. Cara, respira de novo, traz seus hábitos, pensa no que fez você mudar lá atrás e adapta de novo. E aí, vamos lá. Existe alguma prática ou hábito diário que te ajuda a manter esse foco, essa clareza? Só para a gente dar ideia para quem está nos escutando. Alguma coisa você faz que te ajuda nesse caminho? Olha, tem uma coisa que eu faço que ajuda. Tem gente que pensa que eu sou maluco. Mas eu acordo todo dia às 4h30 da manhã para fazer atividade física. 4h30 da manhã? 4h30 da manhã. Porque o meu horário vamos lá, eu coloco 2 chapéus, né? Técnico executivo, técnico empreendedor. O horário que eu tenho, que não vá prejudicar a minha família, é o horário que está todo mundo dormindo. Então eu vou para minha academia, faço minha atividade física, de lá eu já vou para o trabalho. Mas que horas abre a tua academia? Você está numa 24 horas? Sério? Eu chego lá e já está cheio. Porque aqui embaixo a minha não abre 4h30 não, pô. Sério? Já tá você chega às 5 horas da manhã, você está na academia? 5 horas da manhã eu já estou malhando. E aí eu faço minha atividade física, vou para o trabalho e eu consigo chegar em casa com disposição ainda para aproveitar minha filha, minha esposa, porque, caso contrário, se eu deixasse para fazer no final do dia, eu poderia até ter... eu estaria cumprindo meu papel de fazer atividade física, cuidar do corpo e tal, mas eu estaria deixando uma brecha com a minha família. E pode ser que outros tenham curiosidade também. Aqui no governo, você falou uma hora assim, bato ponto, tem ponto aqui também? Que horas você tem que estar lá? Eu trabalho das 7 às 3h30, todo dia. Não tem ponto, pela minha função hoje eu não tenho ponto, tem algumas funções que precisa bater ponto, mas a gente cumpre o horário, né? Porque naturalmente se eu começar a chegar atrasado todo dia, eu sair mais cedo, alguém percebe, alguém vai falar, tem um horário 7, 3h30. Vamos falar do segundo pilar, que você já mencionou um pouco, mas sempre foi assim, o seu cuidado com a saúde, ou você acha que durante um tempo você negligenciou? Acho que é bacana você falar um pouco de como chegou também na Natural Quanta, no Dr. Afonso, e o que mudou. Foi exatamente isso. Eu sempre, junto com a minha esposa, com a Eve, a gente sempre cuidou muito da nossa saúde. Ela é uma
fã de carteirinha do Dr. Afonso, ela cuida muito da saúde dela, a gente sempre cuidou muito, mas a mudança para os Estados Unidos, é como você falou, ela bagunça muito a vida. Então a gente tinha uma rotina muito bem estabelecida de saúde, atividade, enfim, tudo no Brasil. A gente muda para cá, as coisas mudam, né? Filho pequeno, né? Fica, né? Não tem familiar aqui, então muda muito, bagunça muita coisa, a gente acaba a primeira coisa que a gente negligencia é a saúde. E ela já conhecia o Dr. Afonso? Como é que ela chegou? Eu acho que ela foi indicada por uma colega dela que fez algum tratamento e fez uma indicação. Que bacana. Mas foi ela que me indicou, ela me levou ao Dr. Afonso. Então, foi necessário a intervenção dele foi e é sempre necessário, porque o primeiro ponto que a gente acaba negligenciando é a saúde, atividade física, e só vai caindo o rendimento em tudo, na vida, enfim. E quando a gente encontra ele, começa a voltar tudo ao normal, começa a encaixar tudo, as coisas começam a funcionar. E falando de rendimento, eu falo muito na mentoria, falo muito também no Instagram, sobre postos de gasolina. Isso é um conceito que eu criei, que é o seguinte, não é sobre deixar nossa energia sempre no topo, mas é não deixar ela cair demais. Todos nós vivemos de altos e baixos. Como um bom engenheiro, a gente sabe de como é a frequência, como são as ondas. Só que muitas pessoas deixam ir no fundo do poço para poder buscar energia. O que eu defendo para os meus mentorados, para os meus seguidores, para quem está aqui nos assistindo ache seus postos de gasolina e visite 3, 4, 5 vezes ao dia. Nesse conceito de posto de gasolina, até para que as pessoas entendam, cita um que você usa assim no seu dia a dia. Eu sei que muita gente fala, viajar com a família para um cruzeiro da Disney. Tá, você não faz isso todo dia, entendeu? Mas o que você usa no seu dia a dia assim para se recarregar? Vou responder uma pergunta primeiro. Você já ouviu falar aquelas linguagens do amor? Sim. Então, Sim. A gente fez o teste esses tempos, eu e minha esposa, e descobri que a dela era palavra de afirmação e o meu é tempo de qualidade. E nada mais natural em relação ao tempo de qualidade, para quando eu vou me recarregar, que ter tempo de qualidade. Então, hoje eu comentei ainda com a minha esposa que eu venho de uma semana muito corrida essa semana, muita reunião, pós-governo, escritório, reunião, e eu acabei chegando mais tarde, todos os dias em casa. E eu não tive o tempo de qualidade. Com minha filha, com minha esposa, e isso faz muita falta. Então, todo dia, quando eu me recarrego de uma forma assim, que me dá uma energia suficiente para levar os outros dias adiante, é esse tempo de qualidade com a família. Não é estar em casa, é estar presente em casa, é estar de forma presente, é desfrutar aquele momento com a família. Então, para mim, eu podia dizer que é um esporte, é isso. Sim. Tem várias coisas que me dão prazer em fazer. Vários esportes, atividade física, enfim, tem várias coisas que me dão prazer. Mas o tempo de qualidade, eu descobri que, lógico, viajando, um excelente tempo de qualidade, que a gente passa todo o tempo com a família. Mas em casa, quando a gente faz o nosso tempo de qualidade em casa, recarrega muito. Então vamos lá, eu vou dividir contigo e com quem está nos assistindo uma coisa que há 13 anos atrás eu aprendi que mudou minha vida. Já me perguntaram assim, Felipe, você fala muito de estratégia, se você tivesse que dizer uma estratégia só que você fez que mudou muito a sua vida. Eu teria diversas no negócio, mas eu falaria a estratégia de jantar uma vez por mês com cada uma das minhas filhas sozinho. E você está iniciando aí sua jornada como empreendedor, certamente vai ter muito sucesso, mas se tem uma coisa que o empreendedor perde, principalmente no início, é o tempo de qualidade. Então, assim, empreender toma muito tempo no início. Só que a gente confunde tempo de qualidade com quantidade de tempo. E isso eu aprendi, e é legal contar a história, com um pediatra. A minha filha mais velha foi com a minha esposa no pediatra e aquilo, né? Primeira filha, você não quer perder uma consulta. Eu cheguei de viagem correndo com a carry-on, de terno, gravata, e cheguei já no meio da consulta no pediatra. E aí, tudo bem, ele deixou eu entrar, atendeu minha filha e tal. E como eu tinha acabado de chegar, eu já cheguei com um presente para minha filha. E aí acabou a consulta, eu entreguei um presente para minha filha. Aí ele olhou, falou, pai, pode dar um tempo aqui na sala? Falei, posso, né? Aí minha esposa saiu com a minha filha, ele falou, por que você trouxe esse presente para sua filha? Falei, olha, doutor, eu viajo demais, eu tenho na época eu tinha 9 filiais no Brasil, vinha 8 vezes para os Estados Unidos a trabalho no ano, 3 vezes para a Europa. E então, para compensar, toda vez eu trago um presente. Ele falou, então você quer ensinar a sua filha que o pai não está em casa é bom.
Falei, não. Ele falou, quer sim, pô, porque criança gosta de presente. Então, se toda vez que você estiver fora, você trouxer um presente, sua filha vai torcer para você estar fora. Falei, caramba. Ele falou, olha, você está tentando compensar a sua ausência da forma errada. E eu falei, como assim, doutor? Ele falou, olha, eu sou pediatra e eu vejo várias crianças, porque não sei como é aqui nos Estados Unidos, mas muitos pediatras acompanham as crianças até, às vezes, até a idade adulta. Ele falou, muitas crianças sofrendo pela ausência presente dos pais. Eu falei, agora você me confundiu. Falei, como assim? Não, os pais estão todo dia em casa, mas no celular, no jornal, trabalhando, no computador, estressado, vendo série, vendo jornal e nunca com elas. O que, na verdade, elas precisam é, sim, de um tempo de qualidade. E, olha, desde então, a minha mais velha já está com 17 anos, então lá se vão 13 anos, que impreterivelmente, hoje eu estava almoçando com a minha mais velha. Então, geralmente é jantar, mas agora minha mais velha está no último ano da escola, facilita. Ontem eu tenho uma mensagem da minha de 10 anos, da escola, falando assim, papai, nosso date, porque eu cheguei de viagem anteontem do Brasil, nosso date pode ser hoje? Poxa, filha, papai, hoje eu tinha uma palestra do cônsul de Orlando, e eu assisti ontem uma palestra dele, mas já está aqui no meu to-do list. Eu tenho que achar rápido, porque a de 10 aninhos já está cobrando. E ela cobrou antes e hoje eu almocei com a de 17 anos. Aquele momento onde eu não olho o celular, não trabalho e dedico tempo de qualidade. Então, a dica que eu recebi lá atrás, compartilho contigo, assim, vai ter momentos do teu negócio alavancando que você... Se tem uma parte boa do serviço público é que a tua vida foi mais previsível, né? Sim. Muito estresse, muito trabalho, agenda lotada, mas normalmente você sabia a hora de entrar e a hora de sair. Empreender não tem hora de entrar e hora de sair. E eu vejo lá a sua relação com a família, para que você não entre num loop que eu entrei lá atrás, começa a entender assim, quais são aqueles momentos que chova, faça sol, é da sua família. Porque eles vão começar a ficar um pouco mais raro e isso pode te doer, entendeu? Até porque você veio de uma maneira e, de repente, as coisas vão mudar. E, normalmente, a gente culpa o lado errado. A culpa não é da empresa, a culpa é nossa de não estar sabendo gerenciar o nosso tempo, já que mudou a sua agenda, entendeu? E você acabou de falar, não foi nem a empresa, foi um momento dentro do seu serviço. Mas a dica que eu te dou é, para que você não se sinta assim, entenda que o tempo de qualidade é diferente da quantidade de tempo. E isso mudou minha vida, tá? Isso me deixou, acompanho sua família e a gente tem valores muito parecidos. Assim, eu tenho uma relação muito próxima com a minha família, mesmo ontem eu não sei se você viu, mas me perguntaram numa caixa de pergunta do meu Instagram como é que eu gerenciei o tempo quando as minhas filhas nasceram. Eu podia contar uma história bonita, porque aí eu reduzi e eu cheguei em casa. Não, as minhas filhas, principalmente, as três, as duas primeiras mais, mas as três, nasceram num período onde eu estava bombando o meu negócio, abrindo filiais, crescendo o negócio. Então, a grande verdade, não me orgulho disso, é que eu não fui presente, entendeu? Eu não fui tão presente como eu gostaria. Mas por essa dica do pediatra, eu me fiz presente nos momentos que eu podia e hoje eu tenho uma relação, porque o tempo que eu tenho mais livre hoje poderia não servir de nada se eu não tivesse construído esses pequenos, mas intensos tempos de qualidade, que criou a relação e hoje eu posso usufruir. Então, realmente é algo estrategicamente que eu acredito que pode mudar a vida. E eu estou aqui, cara, assim... certeza que as pessoas vão me mandar mensagem, vão querer saber mais do teu conhecimento, mas tem uma parte aqui, o terço final, que eu não queria pular. Até porque nós estamos aqui para mostrar quem é o Vitor, o que o Vitor faz. Então me diz um negócio, qual a pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria que eu tivesse te feito aqui nesse podcast? Olha, pensando Pensando nesse mercado onde a gente está inserido hoje, eu acho que uma pergunta muito interessante, você fez uma parte da pergunta, mas vamos explorar mais essa pergunta, por que os brasileiros não participam das licitações públicas? Vitor, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei por quê, uma voz chegou no meu ouvido aqui,
pedindo para que eu te perguntasse iluminação, né? Por que os brasileiros não participam das licitações públicas aqui na Flórida, na Central Flórida, nos Estados Unidos? Bom, excelente pergunta. Eu diria que, primeiro, pela uma síndrome do vira-lata que a gente tem. Sabe aquela síndrome do vira-lata? Eu mesmo já comentei com você que eu tenho um pouco disso. A gente acha que a gente não é bom o suficiente. E tem outro ponto muito importante que você citou ali, e eu vejo como uma pergunta geral, quando alguém, uma empresa nova que a gente está entrevistando para ser um potencial cliente, vem conversar com a gente, tem uma pergunta meio padrão que, posso dizer que não seja todos, mas vamos lá, 99%, tem jeitinho? Pois é, porque no Brasil o pessoal está acostumado com jeitinho, no Brasil o pessoal está acostumado com a corrupção, a gente não pode generalizar, mas é um assunto presente no Brasil. E aqui, eu posso te dizer, pela minha experiência no governo, que não tem jeitinho. O governo chega, existem oportunidades de licitações onde o governo licita, 3 empresas dão o preço e o governo contrata as 3 empresas pelo preço de cada uma. Se for interesse do governo que o serviço seja feito mais rápido, se são serviços que podem se complementar um com a outra, ele vai contratar pelo preço de cada empresa e vai contratar as 3 empresas. Vai contratar 4 empresas para pavimentação de rodovias. A gente tem contratos de demanda continuada com 4 empresas. Água de chuva, sistema de escoamento, são 2, 3 empresas de uma vez só. E pelo preço daquelas empresas. Então não há nem negociação de preço na maioria das vezes. Há uma estimativa de custo, se aquela estimativa de custo está coerente com o preço que foi aplicado, as empresas vão lá e são chamadas se forem responsivas. Mas esse é um ponto, né? O medo em relação à corrupção. E o primeiro ponto que eu falei daquele da síndrome do vira-lata, a empresa sempre acha que não está pronta o suficiente, que não está preparada para participar daquela licitação. Mas aí eu digo mais, a gente já tem um benefício muito grande, que é a possibilidade de se classificar como uma empresa de minoria, que já vai abrir muitas portas. Vai abrir portas não só... Aí tem pessoas mais especializadas que podem falar com a questão fiscal, questão de empréstimos, questão de subsídios, tem tudo isso ainda. Mas, olhando pura e simplesmente para a área de licitações públicas, a empresa de minoria ela já sai na frente ali de muitos negócios. Existem licitações que elas não são destinadas a minorias, mas se uma empresa de minoria der um preço e ficar em segundo, terceiro lugar, mas aquele preço for 10%, até 10%, menor do que todo mundo que botou um preço na frente dela, ela passa na frente. Então, o brasileiro tem uma oportunidade aqui. O brasileiro ele tem a oportunidade de manter o seu negócio na área comercial privada, mas sim tentar aplicar. Aplicar numa licitação pública é burocrático, mas o tempo que se perde ali é o tempo de preparação de uma proposta. A nossa empresa está aqui, inclusive, para ajudar nisso, para dar esse apoio. O investimento que você vai fazer aplicar para uma licitação pública, muitas vezes é muito menor do que quando você vai para o comercial privado, porque lá você depende de propaganda, lá você depende de mostrar o seu negócio de outra forma. Eu costumo falar que assim, você gasta tanto com propaganda aqui, quando você podia só dar um preço baixo aqui e ganhar uma licitação. Verdade. Você trouxe 2 pontos que eu queria realçar. Eu não sou aquele brasileiro que mudou para os Estados Unidos e fala mal do Brasil, não, mas tem uma coisa que, para mim, é diferente aqui nos Estados Unidos, é o seguinte: o certo é certo, mesmo quando ninguém está fazendo, e o errado é errado, mesmo quando todos estão fazendo. Eu já presenciei aqui, tudo bem, foi na porta de uma escola, de vários brasileiros atravessando fora da faixa, o guarda apitou, mandou voltar, caminhar para a faixa, esperar o sinal. Pô, mas se tem o sinal de trânsito, se tem a faixa, é para atravessar na faixa. Geralmente, no Brasil, é o contrário, né? Fica todo mundo tentando ver qual é a maneira de atravessar fora da faixa. Então, assim, para mim, é sensacional. E o segundo ponto que você trouxe, é interessante compartilhar, você chamou de síndrome do vira-lata, e também tem um outro nome que é a síndrome do impostor. E aí é importante dizer o seguinte, gente, só tem uma pessoa que não tem a síndrome do impostor. Sabe quem é? O impostor. Porque o impostor, ele não fica na dúvida se ele é bom ou não, ele sabe que ele não é bom, ele é um impostor. Então, a síndrome do impostor acontece com todos nós. Muitas das vezes eu olho ali atrás, vejo as empresas que são minhas mentoradas e pergunto, pô, mas será que eu sou bom mesmo para mentorar essas empresas? Agora, você não pode deixar ser freado pela síndrome do impostor.
Você tem que estar se capacitando cada vez mais. Vou todo ano para Harvard, me capacito e tal, mas o problema é quando você deixa que a síndrome do impostor te freie. Então, obrigado por ter compartilhado isso, porque o que o Vitor trouxe aqui é um empurrão para a gente. Sim, gente. Quem está aqui nos Estados Unidos, brasileiro que tem empresa, você pode se qualificar como minority, você pode participar de licitações e você pode prestar serviço para grandes empresas que ganharam licitações. É uma baita oportunidade, sem dúvida nenhuma. E agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos inverter os papéis. Eu vou te entregar a posição de entrevistador e me faça uma pergunta de qualquer área que você quiser. Vou fazer uma pergunta que muita gente já deve ter feito e que muitas pessoas me fizeram, mesmo sabendo que eu vim na condição que eu vim, trabalho no governo e tal, mas ainda assim, quem me encontra, que não me vê há muito tempo, faz essa pergunta: valeu a pena vir para cá? Uau! Mal sabe o Vitor que ele está tocando num ponto de família. O Vitor está tocando num ponto de família. Eu vou responder. E o bacana do Wincast é que a gente está aqui para abrir o coração, mostrar nossas vulnerabilidades. Olha, eu estou aqui desde 2017, então mais de 7 anos. Eu não vim para ficar. Lá atrás eu vim para um ano sabático. Mas eu brinco que quem tem uma esposa e 3 filhas tem 4 chefes em casa. Final do ano sabático, eu falei, hora de voltar. Minha esposa falou, olha, você me deixava no Rio e viajava, me deixa em Orlando 1 ano e viaja, porque o Rio está perigoso. Foi isso que eu fiz. No final do 2º ano, eu falei, agora chega, porque está cansativo ficar 15, 17 dias longe da família todo mês. E ela falou assim, era sobre isso que eu queria falar. Eu falei, pô, que bom. Ela falou, não sei. Ela falou, 1, não vamos voltar mais. 2, não está legal você ficar esse tempo fora. Antigamente era para conquistar a independência financeira, conquistamos. E aí foi quando eu tive que reprogramar minha vida, dar entrada no meu Green Card, no meu processo do EB1, da habilidade extraordinária, tudo isso. Mas a gente acha que só a decisão já muda. Não mudou, Vitor. Então, assim, mesmo nesse 3º, 4º ano que eu estava nesse processo, eu não estava tão feliz aqui. E aí, gente, eu não quero entrar na polêmica de home office, presencial, híbrido, é de cada um. Eu não funcionei no home office. Eu ficar de short, chinelo, eu achava que eu estava emburrecendo. Eu não conversava com pessoas inteligentes. Eu não fazia barba, me aprontava e fazia a bolsa da academia, como eu fiz a minha vida toda. Então, parecia que eu vim para cá aos 41 anos. Parecia que a minha vida tinha parado. Ou pior, durante 14 anos eu falei inglês todos os dias porque eu importava produtos americanos e alemães. Nesses 4 anos, e a gente está aqui num bairro do Brasil, né? Então, assim, academia no horário que eu ia, só brasileiro. Restaurante brasileiro, mercado brasileiro. Nem inglês eu estava falando. Então, a verdade demorou 4 anos para eu virar a chave. E como é que eu virei a chave? Uma dica. Quando eu montei esse escritório. Quando eu trouxe para cá, porque eu ia para o Brasil, eu tenho escritório em São Paulo, tenho escritório no Rio, faço um montão de reuniões bacanas, vou no Rio, no Village Mall, em careca de 2 metros, enquanto Felipe está aqui, vamos almoçar amanhã, vamos não sei o quê, vamos. Mesma coisa em São Paulo, aqui eu estava dentro de casa. Então, assim, uma dica, tá? Eu, se sou você, cheguei aqui há pouco tempo, sairia de casa, entendeu? Iria recuperar a vida que você gosta. Quando eu montei isso aqui, tudo mudou. Então, hoje é diferente. Hoje, sim, eu quero estar aqui. Sim, eu já tinha enxergado que é o melhor para minha esposa, para minhas filhas. Mas, se você tivesse emendado a segunda parte da pergunta, é para sempre? Não consigo dizer. Hoje eu digo o seguinte, minha mais velha ano que vem está indo para a faculdade. A do meio, mais 3 anos está indo para a faculdade e a mais novinha, mais 7 anos. Então, não faria sentido, é claro, muitas coisas podem mudar, não faria sentido eu interromper esse ciclo delas, a cidadania americana delas, tudo isso. Mas o ninho vazio, eu não sei se seria aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, mas eu aprendi também uma coisa, sabe? Eu estava num podcast desse com um dos meus mentores, e ele me perguntou, aonde você espera estar daqui a 5 anos? Eu falei, não tenho a menor ideia. Entendeu? Não é que eu deixo a vida me levar.
mas eu vou vivendo o presente, entendeu? E hoje é aqui que eu quero estar, fazendo o que eu estou fazendo. Eu digo que eu escolho a dedo os meus mentorados, então sim, estou muito feliz, sou muito grato, mas o futuro a Deus pertence. Então é uma coisa que, essa tua pergunta, engraçado, me fazem, mas nunca tinham me feito no podcast, entendeu? Talvez, não sei se com medo da resposta, mas a pergunta foi bem bacana, porque é importante também a gente deixar claro que, às vezes, as pessoas nos olham assim, mas a vida dele está ajeitada, tal. Nós temos dúvidas que nem todo mundo, entendeu? É claro, eu passei os últimos 3 anos, minha mãe venceu 2 cânceres. Eu estava até 2 dias atrás no Brasil com ela, postei até uma foto, eu indo embora, ela na porta de casa, assim, sabe? É sempre duro, entendeu? É sempre uma despedida. Eu botei a música Despedida do Roberto Carlos, gente, eu sou o cara que gosta até do Roberto Carlos. Sei todas, porque meu pai toca violão, piano, sei todas as músicas dele. Só que tem um trecho da música, que é o trecho que entra no Instagram, que quando eu botei, eu falei, não é essa mensagem que eu quero passar, que é o já está chegando a hora de ir. Não, claro que não. Não é isso, entendeu? Espero ter minha mãe ainda aqui por muito tempo. Mas um outro trecho onde fala que a cada despedida é dura, são preços que nós, imigrantes, pagamos, né? Perfeito. É o preço do meu pai, preço da minha mãe, da distância, eles tendem a estar nos últimos anos deles, da distância dos meus 2 irmãos, eu tenho 7 afilhados morando no Brasil. Então, assim, é um dilema, mas eu estou onde eu queria estar nesse momento. E obrigado por perguntar e puxar essa reflexão. Cara, assim, eu ficaria aqui mais 2 horas, porque eu sei que o teu conteúdo muita gente precisa saber. E aí, pessoal, me manda mensagem. Nós vamos botar também o link para você entender mais sobre o que o Vitor faz, o que a empresa dele faz. Mas, Vitor, vamos lá. Se em uma palavra ou uma frase você pudesse resumir esse nosso bate-papo aqui de 1 hora, o que você falaria? Uma palavra, tá? Oportunidade. Oportunidade. Que é o que muita gente está deixando na mesa. Repete. Vou repetir, né? Oportunidade. Muita gente pode estar deixando uma oportunidade na mesa. E eu vejo isso acontecer, posso com tranquilidade falar mensalmente no governo. Oportunidade sendo deixada na mesa quando a gente pega uma licitação, abre a licitação e não tem ninguém participando. Sabe para quem o Vitor falou isso? Para mim, que por mais que conheça ele, tudo, a gente está desenhando, ainda não peguei essa oportunidade, eu tenho algumas empresas, tá, que poderiam estar lá, e para você que está nos assistindo. Está entendendo? Você que está aqui nos Estados Unidos, que é minoria, que tem um negócio, não precisa ser grande, não precisa ter 10 anos, tem oportunidade da maneira correta de prestar serviços para o governo. É importante dizer, né? Recebe bem, recebe em dia. Então, assim, tudo aquilo que a gente estava acostumado no Brasil, mais uma vez, não é que lá é ruim, aqui é bom, não. Mas nessa área é melhor. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pela sua participação. É sempre um prazer conversar contigo. Espero que a nossa caminhada esteja só no início. Com certeza. Obrigado. Obrigadão, gente.